Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Esportes também. Como a gente está falando de um atacante, do Borja, e o Borja, nessa situação no Palmeiras, tem atacante se despedindo do Corinthians. Olha só, Bulgarelli, estamos falando do Bocelli. Vamos ver o que o Bocelli escreveu. O contrato dele termina agora, já no dia 31, e ele não vai ficar. Hoje foi meu último dia no Corinthians e quero agradecer todas as pessoas que trabalham no clube. Foi uma grande honra para mim. Espero ter representado tanto dentro quanto fora de campo. Falou então o jogador argentino. O que você acha dessa despedida, Bulgarelli? Vai deixar saudade, não vai? Se não deixa saudade é por culpa do Bocelli ou ele foi mal aproveitado, Bulga? Acho que é um pouco de tudo, né? Acho que ele teve lesões, não teve uma sequência, né? E o Bocelli que eu gostei bastante, quando eu trabalhava na TV Record, eu era adepto de algumas apostas, assim, site de apostas, principalmente no León, que era o time mexicano, que vinha da segunda divisão com muito potencial. O León esse ano foi o campeão mexicano. E o Bocelli lá no México, cara, ele era gol todo jogo, era impressionante. O aproveitamento dele em 2013, 14 foi monstro. E aí, esse Bocelli é um cara que tinha uma expectativa muito legal, mas o tempo passou. No Corinthians ele teve muitas dificuldades, também não encontrou essa sequência tão desejada. Cara, é uma pena, é uma pena. E esse ano jogou pouquíssimo, né? O último jogo dele foi justamente contra o América Mineiro, nessa série de Copa do Brasil. Acho que o Corinthians, o Bocelli também viveu um Corinthians muito fraco, muito abaixo em relação aos anos anteriores. O Corinthians conquistou muita coisa em sequência e já não era o melhor momento para o Bocelli fazer parte do Corinthians. E é uma pena, cara. É uma pena que ele tenha vindo já um pouco mais tarde. Eu tinha uma expectativa ainda nele, mas não foi cumprida. E aí, boa sorte para ele, sucesso. Mas poucos jogos, né? Pouco mais de 70 jogos, pouco mais de 15 gols. Acho dificuldade que ele teve para jogar no Brasil. Toda a sorte do mundo para ele. Uma pena. Eu vou falar que eu tinha, até porque ele trabalharia com o Thiago Nunes, não é o Beratan. A gente falou, poxa, o Thiago tinha essa figura no Marco Ruben. O Bocelli vai cansar de fazer gol. Eu acho que uma sensação muito comum entre os corintianos sobre o Bocelli os corintianos gostam do Bocelli como jogador, até como pessoa, porque ele sempre respeitou o clube e tudo. Os corintianos queriam que o Bocelli desse certo, aquela coisa de torcer pelo cara. Claro que você quer que todo jogador do seu time dê certo, mas os corintianos torciam muito pro Bocelli dar certo, né? E ficou uma sensação de que... E uma frase que eu até vi nas redes sociais bastante ontem, até como resposta ao anúncio do Bocelli, eu fui ver as mensagens que o Bocelli recebia dos corintianos, só para ver um pouco a temperatura ali, e uma mensagem muito comum era a pessoa certa na hora errada. As pessoas achavam que o Bocelli era um bom atacante para o Corinthians, mas chegou no momento errado, e de fato ele deu muito azar. O time do ano passado não foi feito para ele, era um time que é o time do Carille, que não funcionava ofensivamente, e o Bocelli acabava virando uma figura isolada lá na frente e que não fazia nada. Ainda assim, acho que ele foi artilheiro do Corinthians no Brasileiro do ano passado. Depois, teve aquele começo de ano que o Gustavo fez muito gol, lembra? Daí o Bocelli vira a reserva do Gustavo, depois ele entra, ele acaba virando artilheiro, mas houve uma insistência com o Gustavo por muito tempo. Neste ano, imaginava-se que a coisa fosse andar com o Thiago Nunes, e andou no começo do ano. Ele fez muito gol. Em 2020 a gente tá vendo os números, né? 6 gols, tudo no comecinho do ano. E ele até hoje é o artilheiro do time no ano, né? Por causa desses 6 gols. Só que quando o time do Thiago Nunes começa a perder aquela fluência de jogo e começa a se deteriorar e vai começar a virar um time meio amorfo, assim, o futebol vira meio que o time do Carille. Vira um time do Carille com saída de bola tocando.
É um time que não sabia o que fazer na frente. E daí, de novo, o Bozelli entrou naquele dia da marmota dele, no Corinthians, que era o time do Carille que a bola não chegava nele nunca. Então, acho que a sensação dos corintianos é muito essa, que é um bom jogador, é um jogador que respeitou o clube, que se esforçou, até fez alguns gols, acabou sendo ainda é artilheiro do Corinthians neste ano e foi artilheiro no Brasileiro do ano passado, mas no final das contas não foi o que os corintianos imaginavam, nem perto disso, porque o ambiente, as circunstâncias em torno dele não ajudaram em nada. Tá, agora se o Bocelli não foi bem aproveitado, o Jô será? Vai, Léo. O Jô ele é mais talhado para um jogo direto, né? Para fazer pivô, jogar de costas, prender zagueiros, disputar. Acho que é bem diferente a característica. Tô muito de acordo aí com o que colocaram o Biratã e o Bulgarelli, no sentido de que o torcedor reconhece o cara que vem e não dá desculpa, né? Ele deixa o máximo, ele deixa a vida no campo e se não tá dando certo para ele, gente, é culpa minha, tá? Eu queria estar fazendo mais, mas não tá faltando esforço, não tá faltando dedicação, não tá faltando respeito ao clube, à torcida, a quem paga o salário. O torcedor percebe isso. Então, assim, o Bozelli tá na história do Corinthians como um jogador que veio e deu certo, especialmente se a gente comparar com o que ele foi no León. Mas ele na carreira teve vários momentos em que ele passou por clubes e não deu certo. As passagens dele na Europa foram meio nesse sentido, né? Ele é um jogador que tem boas histórias em alguns lugares e nem tanto em outros. Faz parte, né? Acho que nem todos os contextos ajudam também. Mas ele nunca culpou ninguém, né? Eu acho que é muito legal isso aí. Ele sempre foi muito direto na relação dele com o torcedor, com a imprensa, com todo mundo. E acho que são caras que fazem bem ao futebol. São caras que você sabe que dando certo ou não, são caras que levam a profissão muito a sério. E eu acho que ele ainda pode, voltando para a Argentina, tem chance de voltar para o México de repente. Acho que ele ainda pode, em outros contextos, funcionar bem. Mas acho que não dá para comparar com o Jô, porque o tipo de jogo do Corinthians, alguém como o Jô, até nessa coisa de, às vezes, atrair o adversário, uma saída mais curta, e aí esticar a bola pro Jô, brigar, segurar, fazer o time subir, eu acho que faz muito mais sentido um jogador com característica dele. Ô, Edu, a pergunta que tá aqui embaixo, ó, bem embaixo de você, olha para baixo aí, Edu. Natal é melhor do que esperado? Isso. Você acha que pro corintiano é? Olha, o Natal que o corintiano queria era outro, né? Queria ver o time diferente, até porque o Corinthians começa 2020 com a promessa de ser um novo Corinthians, como gosta de dizer o próprio Sabe, então, aí que tá. New Corinthians, ele falava. A questão acho que é a seguinte, quando que o corintiano escreveu essa cartinha do Papai Noel? Se ele escreveu essa carta do Papai Noel há um mês, acho que sim, é melhor do que o esperado. Se for um desejo, um pedido de ano novo na virada do ano, aí é pior do que o esperado. Isso que eu ia falar. Porque é o seguinte, quando vira o ano, aí a promessa era que com o Thiago Nunes, e lá começa na Florida Cup, o time seria o novo Corinthians, um DNA diferente, jogar tal. Esse é um ponto. Agora, o Natal, é claro que de qualquer maneira, nessa sua cartinha aí, também estaria alguma indignação, porque o corintiano, além disso, de esperar um time mais ofensivo, que era promessa e não deu certo, ele até pouco tempo atrás olhava para a tabela, para a parte de baixo. Agora está olhando, né? E acho que o Corinthians fez por merecer, que o Mancini conseguiu ali avançar algumas casas em relação à parte tática, mas está olhando ali para alguma coisa no campeonato. Mas, de qualquer maneira, Bruno, esse ano para o Corinthians não foi perdeu o campeonato estadual para o rival, Palmeiras. O time no Brasileiro patinando. Em campo não tem nenhuma ali, né, que você fale, o Luan foi contratado para ser o destaque, não rolou, né, e até agora acho que não parece não ter se encaixado, a gente falou do Bocelli aí, mas você vê que parece que não ornou, como você gosta de dizer. E eu acho que tem esse ponto que o corintiano vai falar. Então, eu acho que de qualquer maneira não é bom, não. Mas, o Natal Ô, Edu, eles querem olhar o ano que vem já. Ô, Edu, fazer uma provocação ali para você, já que você gosta disso. A cartinha de Papai Noel se escreve mais no fim do ano, né? O Corinthians no começo do ano, o Corinthians, não tô falando dos corintianos da torcida, tô falando o time de futebol, né? Talvez o clube. Tinha prometido, não, vai ser diferente, vou me comportar, vou fazer um jogo mais ofensivo, eu não vou voltar àqueles vícios do time que só pensava na defesa, né? Vou me comportar, vou jogar Libertadores, fazer uma boa Libertadores, sei lá o quê, eventualmente buscar o tetracampeonato paulista. Várias promessas. Thiago Nunes, uma figura mais nova, uma cara nova do futebol, tudo. O Corinthians faz várias promessas de como ele vai se comportar ao longo do ano.
Daí chega, ele cai na pré-Libertadores, o Thiago Nunes cai no meio do ano, o futebol mais faceiro não funciona, a contratação do jogador que ia ser o cara que ia fazer esse futebol, ele não funcionou. Chega na hora de escrever a cartinha, chega lá para outubro, por exemplo, o Corinthians olhava a tabela do campeonato e se via ali, né, poucos pontos acima da zona de rebaixamento ali. Ele vai escrever a cartinha do Papai Noel e fala assim, o time não se comportou direito esse ano, hein? Prometeu um monte de coisa que não está cumprindo. No final das contas, o que está vendo agora, talvez seja até mais do que ele imaginou que o Papai Noel fosse dar, vai. Sim, pensando mas agora eu no acho que 25 de tem... dezembro. Não, tem esse lado. Mas eu acho que, de qualquer maneira, você viu como o enredo que você contou tem muitos insucessos, né? E eu acho que para o corintiano, essa coisa do insucesso, porque o Corinthians tem um insucesso tático, tem um insucesso de contratação que não deu certo, um time que tenta uma postura ofensiva e volta, e aí vai ter que jogar defensivamente, além da questão dos resultados. Então, eu acho que o corintiano, nessa questão, ele só vai olhar assim e vai falar, ah, legal, vamos virar o ano e tal. Mas eu acho que é mais um pensamento de, 2020 não foi legal. E não foi mesmo, de fato. Eu acho que apesar de tudo que você citou, mas eu acho que não tem nem como olhar, porque o Corinthians poderia estar mais acima. Quando a gente começou o campeonato, lá em janeiro, as previsões eram que o Corinthians ia brigar por algumas coisas mais interessantes na temporada. Você já botou o gorro? Eu vou botar o gorro que teu presente está chegando. Antes vamos ver as fotos dos Corinthians. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.